Fala galera, beleza? VIX Podcast na área. E hoje eu tenho meu amigo aqui, ó, Anderson Goji. Goji, né? Goji. Anderson Goji. Hoje ele é vereador de Vitória. A gente vai estar trocando uma ideia boa aqui. E aí, Fernando? Desculpa, Anderson. Tudo certo aí, irmão? Tudo certinho, Eric. Certinho? Você tá bem? Tá relaxado aí? Tá tranquilão? Peguei a visão. É isso aí, pô. Sempre assim. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Iniciar já o programa como, né? Perguntando sobre o Anderson. Quem é Anderson Goji? Goji, desculpa, irmão. Primeiro, Eric, obrigado pela oportunidade de participar do VIX Podcast. Isso. Nós precisamos valorizar, até porque é uma das ferramentas que a gente consegue se comunicar com a cidade. Em um tempo bem próximo, nós tínhamos poucos veículos de comunicação, como rádio, TV e jornal. E hoje, com o avanço da internet, a gente observa que a informação ela fica muito mais fácil de chegar até as pessoas. Sou Anderson Goji, fui nascido e criado na região da Grande Santo Antônio, especificamente em Caratuíra. Tenho muito orgulho de ter sido nascido e criado em uma comunidade de periferia. Posteriormente, eu casei, constituí família, fui morar na região da Grande Maruípe. Posteriormente, eu me divorciei também. Hoje eu tenho um filho que é a razão da minha vida, que é Legal. o Theo. Quando a criança entra na nossa vida, muda todo sentido. Hoje ele tem 5 anos e é muito bom ver o sorriso de uma criança. Sou formado em administração. Hoje a gente atua como diretor executivo de um grupo de empresas, até porque nós estamos na política para dar a nossa contribuição. Mas o que paga as nossas contas mesmo no dia a dia é a nossa atividade profissional, até porque a atividade política, a atividade parlamentar, nos faculta, nos dá a oportunidade de ter outras atividades também. Pô, que legal. E aí tem que se virar nos 30, meu irmão. Tem que ser 2 em 1, né? É isso aí. É 2 personalidades, né? Isso aí. É aquele cara familiar que tem que fazer as coisas dentro de casa também, e tem a parte do vereador, né? Que você tem que ouvir as famílias de fora, né? Às E vezes a gente galera acaba mais se dedicando à família das outras pessoas. Quando você cara, escolhe a vida vira- pública, você escolhe cuidar das outras Sim. pessoas. E foi isso que nós escolhemos. E por boa parte a gente deixa de cuidar da nossa família, como sábado, domingo, feriado, não tem dia, não tem hora, não tem noite, porque a gente nunca sabe quando o problema vai acontecer com a pessoa, né? E como que é essa parte sua com a parte pública? Sua família te apoia nisso? Seu filho, você falou que tem... Qual é o nome do seu filho? Desculpa. Theo. O Theo, como é que ele é presente nessa parte com você? O Theo, na verdade, ele acaba até gostando, né? Ele É, fala o papai Goji, o papai vereador, Legal. vereador das comunidades. Nós temos algo que é uma marca nossa, vereador das comunidades. Legal. Isso, a nossa desenvoltura no parlamento, o nosso foco político, como é muito voltado para a comunidade, a gente acabou ganhando esse apelido carinhoso, que, diga-se de passagem, eu até gosto de ser imagino. conhecido como vereador das comunidades. Mas é um desafio, entendeu? É um desafio muito imagino, grande, porque se você não tiver o apoio dos seus pais, da sua família, de quem está próximo, você acaba se perdendo em determinados momentos. Então, aquela estrutura próxima ali, familiar, ela tem que ser muito importante, porque quando você retorna para casa ou alguma coisa que você tem um problema, é com eles que você vai ter a oportunidade de dividir as suas angústias. Pra chorar, às vezes, o estresse é alto, tem hora que a gente precisa Verdade. de sentar e, calma aí, cara, preciso conversar com alguém, né? É igual hoje mesmo, um amigo meu trocando ideia, treinamos junto, e depois, pô, vamos comer alguma coisa, vamos conversar, começando um papo iradíssimo, muito bom. E é bom ter isso, né, cara? E fala pra gente que quantos anos nessa vida pública aí já, cara? A minha vida pública ela começou de uma forma muito bacana. Quando eu estudei a Era Vargas, História do Brasil, na 4ª série, eu me apaixonei por Getúlio Vargas. Aquela história getulista, carteira de trabalho, vários benefícios, CLT, instituiu a Petrobras, dentre outras coisas. Então, na 4ª série, muito jovem, eu me apaixonei pela política, principalmente por tudo que Getúlio tinha feito naquela época. E uma coisa louca, quando eu completei 16 anos, eu entrei em um ônibus, fui em Brasília e me filiei no partido. Assim, bem diferente mesmo do Foi tradicional. assim que você iniciou mesmo? Foi, ingressei aos Que 16 legal, anos no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e que depois perdeu as suas origens, entendeu? E acabou que eu mudei de partido, porque eu fui para o PTB por conta de uma ideologia partidária que a gente acreditava. Respeito das mulheres, carteira de trabalho, porque a gente acreditava, assim, o que tinha antigamente. As mulheres, elas não tinham direito, as mulheres simplesmente estavam no mundo para procriar. E com aquela questão trabalhista, a mulher teve direito ao voto, que
que ela começa a ter igualdade, a mulher teve direito a sair para a rua, a mulher teve direito... Então, algo que eu gostei, essa questão da igualdade, que a gente tem que respeitar muito, a questão da igualdade das mulheres, das crianças, dos idosos. Nos filiamos com 16 anos, logo em seguida me tornei presidente da juventude do PTB, na época era a Juventude MJT, e aí posteriormente eu virei presidente do Diretório Municipal de Vitória, depois eu tive a oportunidade de virar presidente da Juventude Estadual, fui membro da Executiva Nacional do Partido também da Juventude Trabalhista, tive uma trajetória dentro do PTB dos meus 16 anos até me eleger pelo PTB. E aí foi uma trajetória muito longa, então eu construí, e graças a Deus, essa trajetória nossa correta, limpa, respeitando, fazendo política, respeitando todas as pessoas, isso nos deu musculatura e o nosso nome ganhou uma credibilidade no mercado de trabalho. Porque, lamentavelmente, os partidos políticos, as pessoas que estão à frente dos partidos, nesse período eleitoral, elas acabam escutando as pessoas, mas posteriormente as pessoas ficam abandonadas. Sim. E a gente sempre trabalhou diferente do normal. Até porque isso para a gente não era normal. Então nós começamos a trabalhar, isso nos deu musculatura. Hoje eu estou filiado no Partido Progressista, o PP, mas a gente está usando muito progressista, porque essa questão de sigla partidária PP, então a maioria dos partidos está tentando mudar essa roupagem. Então o Partido Progressista é um partido que eu me identifico bastante, até porque eu não estou na contramão. Eu sou uma pessoa que estou na política, mas eu converso com todo mundo. E hoje a gente observa que tem uma polarização da direita e uma polarização da esquerda, onde esses grupos eles entendem que aquela verdade ela é absoluta e eles não dão oportunidade de conversar um com o outro. Então, o nosso partido é um partido mais de centro e a gente tenta buscar um equilíbrio para poder construir pontes e não barreiras dentro da política, que é o que a gente é totalmente contra. A comunicação é tudo, né? Para as duas mãos, né? A comunicação que vem e que volta tem que achar um... Não precisa os dois se apoiarem um no outro, mas que se entendam, né? E respeite também, né? E nós temos que respeitar. Quem ganha a política governa. É isso aí. Então, se a direita ganhou a política, tem que respeitar. E nós vamos ter um prazo depois para poder, se você não concordar com aquela política dentro de uma forma democrática, mudar tudo aquilo que a gente não está concordando. Sim. É isso aí. E você pode falar que então foi o porquê que você entrou na vida pública? Tem um porquê. Tem uma chave assim que você pode falar assim? Na verdade, o que nos levou aí para a vida pública foi o seguinte, a gente lamenta, as pessoas que não participam da vida pública, elas estão fadadas a serem governadas por quem participa. E aceitar o que vai vir. Isso aí, aceitar. Então, assim, a política é a maior ferramenta de transformação nas nossas vidas. Sim. Se a gente não participa, a gente fica isolado. Exemplo, é através da política que a gente dita as questões econômicas, qual é a taxa de imposto, como que vai acontecer. É através da política que direciona os recursos e aonde vai ser investido. Então hoje nós dependemos muito da política e não adianta a gente ficar só na zona de conforto, cobrando, falando. Então quando a gente ingressou para a vida pública e ingressamos muito cedo, com 16 anos, isso daí foi para poder tentar fazer essa transformação. Eu sempre fui muito ativo, época de faculdade, época de escola, sempre fui liderança dentro da sala, tinha aquele líder, a gente estava lá, depois montamos DCE, montamos DA dentro do Grêmio Estudantil. Então eu sempre participei muito, eu sempre fui assim um jovem, mas que sempre gostei de participar das atividades e a gente nunca correu das brigas no bom sentido. Aquele ponto de liderança, né? Pô, já estava na frente já, pô, tentar guiar alguém para algum lugar, né? Isso, na verdade, eu acredito até que eu herdei da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito envolvida com as questões políticas, ela sempre gostou, e ela sempre me carregava junto com ela. Então, esse fato de muito pequenininha, ela me levava, participava, coordenava comitê, coordenava equipe, e ela sempre participou. Minha mãe também teve envolvimento com a política na área das mulheres. Acabou que a minha mãe também foi PTBista, fez parte do PTB Mulher, inclusive minha mãe foi membro da Nacional do Partido das Mulheres, deixou a contribuição dela também na política. Então não foi de paraquedas, né? Tudo foi observando alguém fazer também e se espelhando, né? Às vezes pode ser sim, pode ser que sim, né? A única diferença é que a minha mãe fazia aquela política assim, ajudando os políticos. Você é vereador, ela ia ali e ajudava aquele cara a se eleger ou não. Eu já fui mais para uma política partidária mesmo, aquela política onde você entra dentro de um núcleo e você cria uma estrutura. E hoje essa estrutura e essa casca que nós criamos dentro do Partido Trabalhista, hoje nós entramos no Partido Progressista, eu sou
vice-presidente do Partido Progressista hoje, do Diretório Municipal, e sou membro da executiva estadual também do Partido Progressista. Partido esse que nós contamos com 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, disputamos a última eleição também para deputado estadual, ficamos de uma suplência, não tivemos a oportunidade no momento de chegar à vitória igual nós chegamos para vereador, mas não tem problema, a gente está novo, a gente está dando a nossa contribuição, é isso daí. É isso aí. O vereador ele fica mais na parte de cobrança de leis, eu posso dizer que sim, assim, mais ou menos isso? Normas e organização de cobranças, pode dizer que sim, o vereador faz isso? O vereador ele tem 2 atribuições muito importantes. São as principais, mas ele acaba também tendo outras atribuições secundárias. Então, o primeiro ponto do vereador é criar leis, e aí ele depende do colegiado para poder aprovar. Nós também participamos de várias comissões lá dentro para poder ver o trâmite da lei, e nós temos também uma prerrogativa muito importante que é fiscalizar o executivo, que é uma das ferramentas mais importantes. Então, hoje nós temos que fiscalizar. A obra está acontecendo em determinada comunidade. Qual é a qualidade daquela obra? Embora hoje o nosso mandato está na base do atual prefeito Lorenzo Pasolini, mas eu busquei uma política sempre nesse quesito de independência, de ter autonomia. Então a minha política com o Lorenzo não foi de cargo comissionado, igual a gente via no passado. Os políticos ganhavam a eleição e chegavam no gabinete do prefeito para poder cobrar, eu quero 1, 2, 10 cargos. Nossa política não foi essa, até porque a Constituição fala que os poderes são independentes, porém harmônicos. Como que eu vou ter independência se eu tenho 20, 30, 40 cargos? E a hora que chegar algo que nós temos que votar e que eu tenho que me posicionar e que eu não entenda que a forma que está vindo de lá para cá será que eu vou perder aquilo? Qual o impacto que isso vai trazer na minha vida? Então, a minha política com o prefeito foi pautada assim e eu agradeço que a forma dele de fazer política também foi assim. Então, nós nos completamos porque é um novo modelo de fazer política, sem aquela questão do apadrinhamento, sem aquela questão do toma lá da cá, sem aquela questão se você não votar nisso daqui você vai perder aquilo. Então, eu sempre fiz a minha política muito voltada com as pessoas, com as comunidades e dando voz às pessoas e votando sempre com muita tranquilidade, sem ter aquela obrigação, sem ter aquele suposto rabo preso para poder ter que votar. Meu mandato é um mandato hoje que eu tenho autonomia. Inclusive, me manifestei já várias vezes contra o executivo e, graças a Deus, o prefeito nunca teve perseguição com a gente, com o nosso mandato, até porque o nosso ponto com ele é entrega de obras para a comunidade. É isso que a gente cobra muito. Então, as 2 prerrogativas mais é projeto de lei e a questão de fiscalizar, mas nós também temos uma ferramenta que é muito importante, que transforma a vida das pessoas, que são as indicações. E essas indicações hoje, Eric, o nosso mandato ele é campeão, é um dos mandatos campeões de indicação. Hoje nós temos mais de 5.000 indicações. Mas o bacana disso tudo, hoje o nosso mandato, por ser administrador, nós trabalhamos ali com sistema. Hoje nós temos 5.000 indicações com mais de 80% das nossas indicações resolvidas. O que isso significa? Que hoje o nosso mandato está 100% em todos os bairros de Vitória. É óbvio que concentrado em 2 regiões mais, na Grande Santo Antônio e na Grande Maruípe. Mas quando a pessoa pede, solicita a gente que tem um problema na porta de casa para a gente poder correr atrás, que seja uma poda de árvore, que seja de troca de uma lâmpada, que seja um problema maior, uma faixa de pedestre, a gente faz a indicação, a gente cobra do executivo e depois a gente observa aquele desfecho que deu. E hoje nós temos mais de 80% das nossas indicações resolvidas pelo executivo. Então, nosso mandato vem dando resultado. Cara, eu acho assim, a cobrança tem que acontecer uma cobrança. Porque se ninguém te cobra, você não melhora em nada. Vai ficar do jeito que tá e às vezes eu tava falando isso hoje também. Alguém chegar pra mim e falar assim, pô, você tá errado nisso. Pô, eu não posso errar mais nisso. Então, um puxão de orelha, nem às vezes, não sempre da forma correta, né, no ponto específico. E hoje, como você, como vereador, como uma pessoa, vou botar assim, um público ali, total, a pessoa te olhando ali, como que é essa parte de cobrança acima de você? Você consegue dar essa atenção às pessoas que estão te cobrando? Como que funciona isso? Eu brinco com a minha assessoria, Eric, constantemente, errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Então eu aceito que qualquer um dos meus assessores, eles erram, porque só não erra quem não tenta. Quem não tenta. Agora, você errou naquilo e você permanecer naquele erro, opa, tem algo de errado. Eu hoje não tenho dificuldade. O meu mandato hoje, ele é muito olho a olho na comunidade. Legal. As minhas redes sociais, por si só, ela fala bastante, ela se comunica muito com as pessoas. Então, hoje,
eu sou uma pessoa que eu estou na rua. Eu nunca adotei a política de promessa, eu sempre adotei a política de luta e de construção. Então hoje eu ando de 7 horas da manhã, ontem 6h40 da manhã, nós estávamos dentro de uma unidade de saúde, ouvindo as pessoas, conversando, acolhendo uma turma de profissionais que iriam começar naquele dia, até porque o servidor ele tem que ser acolhido também, conversando. Então o meu mandato hoje é um mandato que sempre trabalhou diferente. E nós estivemos na rua desde o primeiro dia que nós ganhamos a eleição. Então nós permanecemos, então hoje não muda nada pra gente, a gente tem um diálogo, graças a Deus, eu sou muito respeitado, nunca tive aquele problema, durante os seus 3 anos e meio, você já passou alguma situação constrangedora? Nada, só tem uma coisa que me incomoda hoje no meu mandato. O que me incomoda? Aquilo que eu não tenho capacidade de resolver. Caramba. E o que eu não tenho capacidade de resolver? Hoje, por conta do desemprego, e em um passado as pessoas enxergavam os políticos como aquele cara que eles vão na casa do político, o político tem a obrigação de arrumar emprego. E eu deixo claro para as pessoas, o político, o vereador, ele não é cine. O político ele tem que criar ferramentas para você se capacitar e você ir para o mercado de trabalho. Então eu, por estar em determinadas regiões, as pessoas me cobram muito que eu arrume emprego. E aí isso me deixa triste, porque a minha função parlamentar 01 é de fato buscar melhoria, buscar investimento, buscar para o coletivo. Igual exemplo, nós tínhamos uma obra na parte alta de Taboazeiro, e essa obra foi um divisor de águas na minha vida e foi algo que marcou e me realizou quanto vereador. Nós tínhamos uma escola que no dia 16 de agosto de 2010, amanhã, na verdade no dia 16 de agosto, faria 13 anos que essa escola foi demolida na parte alta de Taboazeiro. E aí nós cobramos, essa escola hoje aconteceu, é o CEMEI Jaci Alves Fraga, é uma escola que hoje é referência, não existe CEMEI na rede particular que chega aos pés deste CEMEI. Nós temos ali banheiro dentro da sala de aula, nós temos captação da água da chuva, nós temos energia solar para poder abastecer e o melhor de tudo é a qualidade. Tem crianças da nossa comunidade hoje que elas não querem voltar para casa, porque na casa eles não têm um ventilador. Nossa. E dentro da sala de aula tem um ar-condicionado. Imagina uma criancinha nesse verão, esse calor dentro de casa, não tem um ventilador, ela chega dentro da escola, ela é acolhida, ela tem aquela sala climatizada, dentro da sala chuveiro quente, chuveiro frio, a alimentação várias vezes por dia ali, aquela criança sendo alimentada. Então, hoje tem crianças em comunidades que elas não têm desejo de voltar para casa por conta do acolhimento. E tudo isso foi fruto e cobrança do nosso mandato. Então é essa política que nós acreditamos. Política em transformação e política pro coletivo. E principalmente para quem está na área mais vulnerável da nossa cidade, que é a parte alta. Cara, quando você fala de transformação, se você botar assim no pé da letra mesmo, você está incentivando essa criança a se permanecer no estudo, ser alguém na vida para ela ter o que ela não tem. Já parou pra pensar nisso? Sim. Você tá ali, você tem um ar-condicionado aqui na sala de aula. Então essa criança vai fazer o quê? Eu vou estudar, eu vou me formar ou eu vou arrumar um trabalho digno para eu ser alguém, para eu ter isso. Já que eu não tenho hoje, eu vou me esforçar para ter, porque eu quero ter, num certo ponto, um luxo melhor para mim, algo melhor para mim, dar algo para minha família também. E isso é importante, porque hoje, infelizmente, as crianças estão mais vendidas, né? Estão fáceis de ser levadas num papinho fácil que a droga é um caminho legal, que fazer algo errado é um caminho mais fácil de obter dinheiro, essas coisas. Então, quando a gente incentiva enfia na cabeça da criança que ela pode e ela consegue chegar de uma forma honesta, de uma forma certa, a algum lugar que ela consiga receber um dinheiro, que ela consiga ajudar os pais dentro de casa, então isso é importante. A escola ser algo de exemplo, né, para não só com professores, com o que é ensinado ali, mas também com os valores de onde ela está, do que ela está sentada, cuidar do patrimônio público ali também, ela vai começando a ter um carinho pela escola, porque o que ela tem ali, tem outras escolas que não tem muitos, eu cresci em periferia, então aí tinha escola minha que tinha dia que o ventilador não funcionava, a gente tocava o barco ainda, tinha que estudar, ou não tinha ventilador. Então hoje tem escolas públicas que estão abraçando essa causa de dar um acolhimento melhor para essa criança. Isso é importante demais. E falando sobre crianças, coisas assim, como que funciona a parte de projeto social, como você como vereador, como que fica essa parte assim? É algo que é uma bandeira que você levanta? Projeto social é uma parte de lazer para também
a criança ter algo além da escola, ter um esporte para seguir? Eu queria até fazer um complemento. Num passado bem recente, há 2 anos atrás, nós ainda tínhamos escola de madeira em Vitória, tá bom, Eric? Olha, isso é mesmo. Há 2 anos atrás, nós tínhamos escola de madeira. Essa realidade que nós estamos falando aqui, ela era presente até agora no nosso mandato. Isso é uma escola lá em Anguetá, de madeira, um barracão. Então, isso não está tão distante da nossa realidade, não. Então, essa transformação, ela está acontecendo. Está sendo feita, e a gente ainda acredita que a educação tem muito que melhorar. Quando uma criança ganha um tênis, quando ela começa a ter aquela questão de igualdade, que ela ganha um uniforme, que ela ganha uma jaqueta, que ela ganha uma mochila, que ela ganha um tênis, ela começa a ir para a escola e com a sua autoestima melhor. Porque imagina, um garotinho do morro, não tem nenhuma sandália direito e vai para a escola descalço ou quebra a sandália naquele dia. E quando o poder público começa a se preocupar com isso, então isso é muito importante. Só para fazer um complemento na sua observação, em relação ao projeto social. Hoje o nosso mandato, graças a Deus, hoje nós temos aí como parceiro mais de 9 projetos sociais. Na região da Grande Maruípe, ali eu vou citar 2 projetos muito fortes e tinha um que até recentemente, agora a gente estava como parceria muito forte no Morro dos Alagoanos, mas tem 2 que chamam a atenção. Nós temos um que é no movimento comunitário, que é o projeto do mestre Etienne, Lutando como Davi, que atende mais de 120 crianças. Esses projetos, as crianças não pagam nada e o nosso mandato é uma ponte. É uma ponte entre o projeto e o poder público. Porque o poder público, na Secretaria de Esporte, entre outros lugares, às vezes tem algumas ferramentas para poder dar equipamentos para que esses projetos ligados ao terceiro setor aconteçam. Só que não tem quem fazer a ponte. E quem está lá na ponta, às vezes, não sabe como pedir, não sabe aonde ir, não sabe a quem recorrer. Ele sabe muito bem entrar no tatame e ensinar jiu-jitsu para as crianças. Mas como buscar fonte, buscar melhoria, buscar investimento, às vezes o mestre não tem. Então nós temos um projeto hoje forte, nós temos outro que é na entrada de Taboazeiro. No início do nosso mandato nós tínhamos ali um lugar que era um lixão e esse local me incomodava muito. Inclusive na pandemia teve uma pessoa que foi para esse local e se enforcou ao lado do posto de gasolina, ali na Avenida Coronel José Martins Figueiredo, ligando a Avenida Maruípe, e eu passei ali, aquele local me incomodava. Falei, poxa, isso daqui é do poder público, isso daqui está abandonado. Hoje nós temos um campo de futebol. Esse campo de futebol, ele levou o nome do meu pai, que faleceu tem 1 ano e 6 meses. O prefeito Lourenço Pasolini entregou esse equipamento e hoje, nesse equipamento público, que estava abandonado, onde as pessoas iam ali para cometer prática de algo que eu não gosto nem de falar aqui, em um local que as pessoas iam para lá para poder jogar entulho, jogar lixo, dentre outras coisas. Hoje nós temos um campo de futebol. Esse campo de futebol nós temos um projeto ali, Amigos de DDI, que é um jovem da comunidade. Esse projeto até há 2 meses atrás atendia crianças acima de 8 anos e nós tínhamos aproximadamente 150 crianças. Agora nós abrimos turmas acima de 5 anos e o projeto está chegando a mais de 200 crianças da comunidade. É óbvio que nós temos criança que participa dos 2 projetos, tá, Eric? Meninos que estão no projeto de jiu-jitsu e outros que estão no projeto de futebol também, porque uma coisa não impede a outra. Isso aí. Então isso foi uma ferramenta que nós arrumamos para poder completar aquela carga horária daquela criança que não está na escola, porque a realidade da comunidade, ela é muito parecida. Você pode sair de um bairro e ir para o outro. Geralmente, a criança, a mãe solo, não tem um companheiro dentro de casa para poder ajudar. Quando não é a avó que cuida daquelas crianças. Ou tem, os dois também tem que sair para trabalhar. Tem que sair os dois para trabalhar e é o irmãozinho mais velho que acaba cuidando daquela criança. Então aquela criança vai para a escola, depois ela volta e muitas vezes ela ficava perdida na comunidade e aí o mal às vezes poderia aliciar aquela criança. Então o projeto social vem para poder suprir essa parte. Então todos os nossos alunos, esses mais de 200 alunos que estão nos nossos projetos sociais, nós cobramos uma coisa: tem que estar na escola estudando. E a gente cobra também o acompanhamento dos pais. Os pais participam das reuniões e ajudam. E o melhor disso tudo, graças a Deus hoje, a credibilidade nossa, quem nos ajuda a manter esses projetos funcionando é o comércio local. Legal. O comércio local hoje começou a cuidar também das nossas crianças. Porque o problema da parte alta, Eric, ele se torna para a parte baixa depois. Então, se a gente não começar a cuidar das crianças agora, aquela criança vai ser um problema no futuro. Então, hoje, o comércio local da Grande Maruípe ali nos ajuda muito, porque sem a ajuda deles, não conseguiríamos fazer muita coisa. Qual a dificuldade que você acha assim, que o capixaba tem no seu dia a dia? São vários, mas o que te incomoda mais? Na verdade, nós temos problemas históricos.
Nós temos problemas assim que às vezes é questão da falta de orientação de determinados tópicos que me incomoda muito. Uma coisa que me incomoda muito é uma coisa chamada agressão. E a agressão ela pode ser contra qualquer pessoa. Pode ser contra uma criança, pode ser contra uma mulher, pode ser contra um jovem, pode ser contra um idoso, pode ser contra um negro. Então, uma coisa que nos incomoda muito é a questão da agressão, e a gente observa que a gente não consegue ajudar muito. Mas a gente sabe qual é o caminho. O caminho se chama educação, orientação, começarmos a trabalhar na base. Então, isso é algo que a gente acredita que tem que melhorar. E a questão também de segurança pública. É algo que nos incomoda, porque a segurança pública, para a gente que está em área de comunidade, quando chega a polícia em uma comunidade, lamentavelmente, é o último estágio da segurança pública. O primeiro estágio da segurança pública se chama iluminação. O primeiro estágio da segurança pública se chama o poder público presente na comunidade, para que a gente não perca, para que a gente não deixe que aqueles problemas ocorram. Então, lamentavelmente, quando as políticas públicas não acontecem, aí você tem que usar das forças de segurança. E quando a gente utiliza das forças de segurança, lamentavelmente, a mãe de alguém vai chorar. A gente fica triste quando a mãe de um policial chora, e a gente fica triste quando aquela mãe de uma comunidade chora também. Porque nenhuma mãe quer ver o filho envolvido com droga. Não tem. Até o cara que é envolvido, ele não quer isso pro filho dele. Então a gente fica muito triste quando tem isso. E aí a gente lamenta, porque o poder público deixou de fazer a parte dele em algum momento da vida. E na sociedade de Vitória, assim, como um todo, o que você, com o seu poder de palavra que você tem hoje, né? Que você é um vereador, então o vereador tem um poder de fala. Como que você consegue ajudar a sociedade, assim, de Vitória, como um todo, assim, no geral? Quando nós assumimos o mandato, Eric, nós não imaginávamos o poder que a tribuna da Câmara tem. Olha que coisa boa. Nós não imaginávamos. E aí aconteceu um fato comigo. Depois, primeiro eu pedi perdão a Deus, mas eu não fui culpado. Teve um caso na minha comunidade que um professor, de uma brincadeira, amarrou uma criança, isso se tornou bullying. Caramba. Só que o professor, depois eu tive a oportunidade, quando eu liguei para a diretora falou o seguinte: eu estou de férias. E eu recebi uma pressão da comunidade para poder dar uma resposta por conta do vídeo que aconteceu. Só que o professor, depois eu conheci, ele era um professor que ele era exemplo. E a fala que eu fiz na tribuna da Câmara aquele dia impactou muito na vida dele, na vida da comunidade. Então, a partir desse momento, eu comecei a prestar muita atenção nas minhas falas. Porque quando a gente sobe ali, a gente tem que subir com um propósito. Qual é o nosso propósito? Então, a tribuna daquela casa, a Câmara Municipal de Vitória hoje, ela tem o mesmo peso na minha avaliação do que a Assembleia. Nós travamos vários debates ali que às vezes a Assembleia e outros poderes não têm condições. E hoje Vitória ela se tornou vitrine da política capixaba. Tudo que acontece ali tem um reflexo. Exemplo disso que nós temos aí 3 vereadores que de uma forma histórica ganharam uma eleição, um para deputado federal e os outros 2 para deputados estaduais com votações expressivas. Por que isso aconteceu? Porque, de fato, a Câmara de Vitória ela tem um protagonismo em mudar a questão da vida das pessoas. Então, aquela ferramenta ali, ela tem que ser muito bem utilizada. Nós precisamos utilizar a ferramenta, o poder que a Câmara nos deu através do voto popular para poder, de fato, fazer o bem. Porque um projeto que a gente vota ali, a gente transforma a vida das pessoas. Uma fala que você faz ali que não é bem colocada, você também transforma a vida das pessoas. Então, a tribuna nos ajuda muito a resolver os problemas da cidade. Porque quando você vê algo que não está acontecendo e que você gostaria que acontecesse, você faz uma cobrança e logo em seguida você tem um retorno. E eu já fiz várias cobranças na tribuna daquela casa e o retorno foi imediato. Então, o poder da fala ali, ela é fora de sério e é um dos maiores veículos que nós temos ali, se chama a tribuna da casa. Pô, que legal. E como que a gente pode melhorar esses bairros periféricos, cara? Como que você trabalha hoje na periferia para ajudar a comunidade? Primeiro é com o poder público mais presente. E como que o poder público se faz presente? Primeiro fazendo investimento. Não adianta você cobrar aquela escola se nós temos um barracão e as crianças não querem ir para a escola. Então nós temos que ter equipamentos públicos, nós temos que ter ferramentas dentro da comunidade onde aquela criança vá. Então o poder público próximo da comunidade, isso é algo que a gente consegue começar a transformar a vida de toda uma comunidade. Então
A gente acredita muito que trabalhando naquela área onde o poder público menos chega, nós vamos mudar sim, nós vamos mudar a cidade, inclusive a vida da área nobre. Porque eu vou dar um exemplo para você. Hoje, eu tenho meu filho, o Theo, graças a Deus, ele tem plano de saúde, ele estuda em escola particular e eu tenho condições de dar oportunidade para ele nisso. Mas é aqueles garotos lá de cima que de repente não tem a mesma oportunidade, que não vai ter aquilo dali. Quando um menino desse, a escola de um menino desse dali do CEMEI Jaci Alves Fraga, dá de 10-0 na escola do meu filho. E eu fico muito feliz, porque eu quero que aquelas crianças tenham oportunidade, porque depois eles vão para o mercado de trabalho tendo condições de disputar uma vaga de igual para igual, que a gente observa hoje nas universidades particulares, é a grande maioria de quem estudou em escola particular. Nós temos as exceções também, nós temos algumas pessoas sim, nós temos um percentual, mas esse percentual ele é muito baixo. Sim. Então quando a gente começa a elevar o nível do ensino, a qualidade do ensino, a gente dá condições. E só tem uma coisa que ninguém tira da gente, Érico. Pode tirar seu carro, pode tirar sua roupa. Agora, o nosso conhecimento, o nosso saber, isso nunca ninguém vai tirar da gente. Então, o que nós temos que dar para essa criançada, para essa juventude, é o conhecimento, é o saber. Legal. E qual é a sua área de atuação como vereador hoje? Hoje atuo muito forte em projeto social. A minha bandeira, número 1 do meu mandato, é projeto social aonde? Aonde eu não tive voto, porque eu não faço nada em troca de voto. Eu acho que quando você faz o bem sem ver a quem, o retorno ele acontece. Então hoje o nosso mandato, a nossa área de atuação, número 1 é questão de projeto social, em área de periferia onde o poder público não chega e às vezes o poder paralelo ele acaba tomando conta. Então nós hoje estamos mais voltados para aquele local na parte mais alta da nossa cidade. Exemplo disso, no meu gabinete a minha logomarca é uma favela. Então a minha logomarca é uma favela, eu tenho um bordão que eu brinco sempre com a galera, ó, pega a visão, hein? Pega a visão de quê? Pega a visão de tudo, pega a visão dos problemas da cidade do dia a dia. Então, se a gente começar a cuidar da cidade de cima para baixo, eu tenho certeza que nós vamos ter a parte baixa muito melhor do que o que nós encontramos hoje. Então, o poder público ele tem que chegar para transformar a vida das pessoas. E na sua opinião, que Vitória, como você é da comunidade, você é um cara que está por dentro, você conhece bastante a grande Vitória como um todo, o que ela tem de melhor na sua opinião, assim? Fala o que mais chama a sua atenção. O problema de Vitória é que nós ficamos por décadas sem ter investimento em determinadas áreas. Exemplo, eu até brinquei, eu fiz uma aposta com a comunidade. Eu coloquei o meu mandato em xeque. Eu falei, se vocês acharem alguém em 16 anos que fez mais do que o nosso mandato, indicação em parceria com a prefeitura, em 3 anos eu renuncio meu mandato amanhã. Caramba. Em um evento com mais de 1.000 pessoas. Ninguém apareceu, ninguém falou, porque a ausência do poder público. O que nós íamos no passado? Uma prefeitura encharcada de cargos comissionados. E aí quando você tem um prefeito jovem que assume uma prefeitura e que manda mais de 500 cargos comissionados, onde um prefeito tinha mais de 10 motoristas, vamos fazer uma conta boba aqui, 10 motoristas recebendo R$5.000, que a gente sabe que recebe muito mais, vezes 48, quantas escolas nós poderíamos construir com esse dinheiro? E hoje quem dirige o seu próprio carro é o próprio prefeito. E onde está o investimento disso daí? Está dentro da comunidade. Então, o único motivo que eu estou na base dele, mas se tiver que fazer um enfrentamento, tiver que fazer alguma coisa, eu brinco. Não tenho um compromisso com o meu erro, porque eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. É isso aí. Então, assim, a gente acredita que isso transforma vidas. É isso que vai fazer a diferença na política. Caramba, legal isso. É uma forma legal de entender, né? E quando a gente tem alguém perto da gente que a gente pode cobrar, igual eu falei, é bom ter, eu gosto de ter pessoas por perto. Eu gosto de ter uma pessoa que tem um poder público, eu gosto de ter eles por perto. Por isso que eu voto em quem eu conheço, pô. Igual aqui, eu tô sentado com você aqui, pô. Tô conhecendo sobre você. Se a Bela chegar pra mim, Eric, fulano de tal. Se um outro amigo meu chegar, pô, fulano de tal. Pô, eu não conheço esse cara. Eu não sei qual o pensamento dele sobre isso. E tô até abrindo isso aqui, né? O podcast é bom por isso, ó. Ter uma linha de comunicação diretamente sobre as pessoas, você abre um leque sobre as pessoas, que vou abrir assim, vou brincar, aí dá seu nome, esse é o filho da mãe, esse cara não vale nada, então, pô, eu não conheço o cara, você que tá falando, aí a minha perspectiva sobre você vai ser que você é um cara filho da mãe, que você não vale nada, entendeu? Porque aquela pessoa falou isso pra mim. Agora, quando eu sento e ouço o seu projeto social que você levanta, as bandeiras que você levanta, aquilo que você faz para a comunidade no geral, porque eu também já fui um cara lá da periferia, já comecei no pouco, eu já fui aquele moleque que o pai
era desempregado, a mãe trabalhava em casa de família e, pô, e vambora. Hoje eu sou quem eu sou hoje porque eu segui alguns parâmetros. Logo, meu pai e minha mãe me deu uma correção boa no início da infância ali, depois que eu aprendi a entender o que é o certo e o que é errado, eu aprendi. E por projetos sociais eu aprendi a lidar com o esporte, a entender o esporte, a praticar o esporte, a conhecer o esporte. Então eu sinto muito a base, assim, quando você fala de projeto social, eu me vejo muito nisso, porque hoje eu sou terceiro dan de kickbox, eu já fui um faixa branca de kickbox. Eu tive um início, eu tive alguém para me motivar, para me levar e ensinar o porquê. Eu tive um início do projeto social. Isso é muito importante, o projeto social na vida de uma criança. E também de um jovem, do adolescente que nunca conheceu, não teve esse tempo na vida para parar e pensar sobre isso e começar a praticar. Isso é importante. E o que ainda você acha que tem a melhorar a Vitória, cara? Assim, até concluindo e pegando um pouco do gancho, depois eu entro na resposta. Primeiro, parabenizar o podcast, porque o podcast ele tem uma diferença. É um bate-papo, você está aqui trocando ideia nesse negócio descontraído, ouvindo, falando, com vários temas, então isso é muito importante. E a questão do projeto social, essas questões aí, eu sou um ponto fora da curva. A minha história de vida, o meu mandato tem que servir para transformar a vida dessas crianças de comunidade. Por quê? Eu sou um ponto fora da curva. Eu fui nascido e criado no Caratuíra. Na porta da minha casa tinha uma boca de fumo. Minha mãe era balconista da padaria antigamente Pão Gostoso que tinha. Meu pai era motorista de ônibus. Depois que minha mãe se tornou servidora pública e meu pai se tornou portuário. Então, assim, eu tinha tudo. Da minha infância, da minha geração, poucos, na verdade, a gente não conhece ninguém. Assim, a grande maioria foi envolvido com coisas erradas, a grande maioria está morta, outros estão presos. Então, assim, eu preciso transformar a vida da comunidade. Se eu não estiver na política para poder transformar a vida daqueles jovens que lá atrás, assim, não tem oportunidade, porque eu fui um jovem de comunidade. Eu vivi tudo aquilo dali, eu sou um ponto fora da curva e hoje eu me torno um espelho para minha comunidade. E você entende a comunidade. Um cara com 43 anos, que graças a Deus eu tive a oportunidade, já cheguei a ser um dos maiores empresários de Vitória, depois eu conheci o que era quebrar, então porque a nossa vida é como se fosse uma maré. A maré ela sobe, ela desce e assim é um dia a dia. Então eu comecei muito jovem a trabalhar com 16 anos no segmento cooperativista. Depois, em 2008, nós montamos um grupo LOG. Esse grupo chegou a ter mais de 2.000 funcionários espalhados em todo o estado. E em 2016 nós quebramos. Quebramos a ponto de eu chegar dentro de casa, não ter um arroz, não ter nada e uma série de fatores que acarretou até o meu divórcio. Porque quando você começa a ter problema financeiro, isso tudo abala a sua estrutura familiar. Então, assim, a gente acredita que hoje nós nos tornamos referência para a nossa comunidade. Por que o Goge, que chegou a ser um dos maiores empregadores, por que o Goge, que saiu do Caratuíra, por que o Goge, que tinha na porta da sua casa uma boca de fumo, hoje se tornou vereador e hoje é um representante do povo? Por que eu não posso ser também? Porque se ele estava aqui na comunidade eu não sou pior do que ele. Então, hoje, a nossa vida tenta ser espelho para essas crianças de comunidade, para poder... E tem pessoas que falam assim, você não tem que subir um morro de caminhonete, porque eu tenho a caminhonete. Não, eu tenho que subir um morro. Eu tenho que mostrar para ele que aquela caminhonete foi ganho com dinheiro do fruto do meu suor e que ele pode ter uma caminhonete também. Por que não? O garoto do morro vai ter que andar de ônibus a vida toda, andar de bicicleta, andar de cavalo igual eu andei minha vida toda, que meu negócio era cavalo, sempre fui apaixonado por cavalo. Uma das minhas maiores paixões é animal, eu gosto de animal. E principalmente cavalo. O único doido que tinha cavalo aqui em Vitória, eu era um desses doidos aí, mas a minha paixão é cuidar do cavalo. Eu nunca gostei muito de andar. O que eu mais gosto é de cuidar do bicho. Pô, legal. E fala pra gente, o que Vitória tem a melhorar ainda, na sua concepção? Nós temos muitos desafios ainda, tá, Eric? Em Vitória, nós temos muitos desafios mesmo, principalmente na parte alta. Nós temos um grande gargalo que a gente observa aí, que é a questão da qualidade de vida. Nós temos os nossos modais de transporte, que a gente teve aí uma integração com a volta do aquaviário, mas a gente sabe que a questão da mobilidade, a mobilidade pública é um problema. Nós precisamos investir em transporte público de massa, porque hoje não dá para você andar de ônibus, hoje não tem incentivo. Então a gente acredita muito, nós temos que trabalhar muito forte nessa questão do transporte público. Outra coisa que nos incomoda muito é a questão do pó preto, é a questão da qualidade de vida. Esse pó, são algumas indústrias, algumas coisas que vêm poluindo a nossa atmosfera. Isso eu estou colocando de uma forma geral. Estou saindo um pouco daquela área de periferia, aquela área que assim, a gente também tem outros temas que a gente debate também. Nós entendemos que hoje Vitória tem um potencial náutico imenso e aí nós temos que explorar mais isso
Porque, lamentavelmente, quando se fala no Espírito Santo, a maioria das pessoas fala que, conheço Guarapari. E Vitória não perde nada para capital nenhuma do mundo. E hoje, Vitória, geograficamente, ela está perto de tudo. Se você quer subir uma montanha, você não gasta 40 minutos. Se você quer ir para uma cachoeira, se você quer estar na praia. Então, hoje, nós temos uma posição privilegiada. Vitória é linda, Vitória tem um potencial imenso, mas, lamentavelmente, nós vendemos a nossa capital muito mal. Então, eu penso que o poder público ela tem que investir mais em publicidade, porque a melhor propaganda que tem é o boca a boca. É aquela pessoa que vem conhecer a nossa cidade e volta fazendo propaganda para o seu local de origem. Então, acreditamos muito que nós precisamos melhorar na questão da mobilidade urbana, porque é um desafio, a população cresce cada vez mais. Nós temos um problema grave que vai acontecer daqui a 9 anos, que é a reforma tributária. Nós temos a reforma tributária daqui, era 10 anos, mas já se passaram um ano. Nós vamos perder a nossa arrecadação. A tendência é que a cidade cresça mais. A cidade vai crescer mais, não tem para onde correr por conta da arrecadação. E como nós vamos tratar isso? Quais são os modais de transporte que nós vamos utilizar daqui para frente? Será que eu vou andar no meu carro, você vai andar no seu e o vizinho vai andar no dele? Porque nós não temos transporte público. Nós não temos transporte público. Então o poder público tem que começar a debater a questão da mobilidade, porque senão vai chegar um momento que a gente não vai conseguir. E hoje, graças a Deus, Vitória está começando a dar um pontapé através da ciclovia. Porque em um passado bem recente também nós não tínhamos muita ciclovia. Só que essa ciclovia ela precisa se comunicar. Nós precisamos interligar essa ciclovia em toda a cidade. Tanto da parte nobre quanto da parte da periferia. Porque não adianta a gente ir só em Camburi colocar ciclovia e deixar a ciclovia de São Pedro lá com vários carros, sem ciclovia, sem ter essa comunicação. Então, penso que são alguns gargalos que nós temos que superar nos próximos anos. Putz, é muita coisa, cara. Tem a reforma também chegando aí, né? Já peguei a visão. Nossa, tem isso ainda. A gente já parar pra pensar nisso. Já foi um ano, né? Já foi um ano. Caramba. E nós vivemos isso já, tá, Eric? Nós vivemos isso num passado muito recente com o Fundap. O Estado tinha um benefício do Fundap. E aí nós tínhamos a mesma questão. Nós tínhamos 10 anos para nos preparar que o Fundap ia acabar. O que aconteceu? Fundap acabou, o Estado não se preparou, as empresas fundapianas foram embora e a nossa economia desabou e quase que as instituições não tiveram condições de fazer nem sua folha de pagamento. Nossa. Então, se você não tiver planejamento, nós vamos ter um sério problema daqui a 9 anos. E aqui não tem ninguém com bola de cristal prevendo maldade, não. O problema está aí. Se a gente não se preparar agora, nós vamos pagar muito, e um ano já passou. Era 10, já passou um ano já foi embora. A próxima Câmara ela vai ter um desafio. A próxima Câmara ela vai ter que trabalhar a questão do Plano Diretor Urbano, o PDU. Para onde a nossa cidade vai crescer nos próximos anos? É um tema que a sociedade tem que começar. Nós estamos chegando em um período eleitoral, você falou uma coisa bacana aí, a questão do voto é uma coisa muito séria. É sério. O político você tem que estudar, você não pode votar por votar, porque só tem uma hora, Eric, que nós somos iguais. Você tem barba, eu não tenho barba, você está de óculos, embora eu usar óculos também, eu estou sem óculos, você mora em uma casa, eu moro em outra. A única hora que nós somos iguais, de fato, é na hora do voto. Eu não conheço ninguém que tenha 2 votos. Todo mundo é igual na hora do voto. Então, todos são iguais perante a lei. Mentira. Tem negócio de iguais perante a lei, não. Se você não tiver um bom advogado para colocar lá, você tá morto, vai ficar agarrado no fundo da cadeia lá o resto da vida. Então, não tem essa conversa fiada. Agora, na hora do voto, meu irmão, você pode ter certeza. O mesmo número que você aperta lá na urna, eu aperto também. E aí nós temos os representantes que nós votamos. Isso. Não adianta depois chorar que o cara tá lá, que ele ganhou, que ele é corrupto. Vocês votaram. É que eu falo da importância de conhecer quem você tá votando. Tem uma frase que eu escutei uma vez, e eu achei essa frase pesada, mas eu gravei e levei isso para mim. Às vezes as pessoas têm os governantes corruptos. Às vezes a população, as pessoas, elas são corruptas através e buscam governantes honestos. Em qual sentido? Chega na época da eleição, o cara quer vender o voto dele. E ele vende o voto dele, quem comprou pegou o dinheiro em algum lugar. E ele vai cobrar de quem depois? Não tem de quem cobrar. Então, estamos vivendo um processo eleitoral. As pessoas têm que ter muita atenção em quem vai votar. Tem que ter muita atenção, porque é a única hora que nós somos iguais. Depois, não tem negócio de igualdade, não. Eu falo, eu voto em quem eu conheço, que tá perto de mim sabe que eu dou porrada pra caramba. Eu vou atrás, tá? Eu fico, olha, meu irmão, tu falou isso aqui, tá fazendo outro. Eu cobro, jogo na tora. Vai fazer o quê?
Vamos sair na porrada, vai ser massa. Rapaz, não vou falar muito em porrada não, Não fala tempo não, atrás cara, aí não eu fui fala fazer não, aí um fala treino não. com uma pessoa Meu aí, meu irmão, ela Deus. encaixou um jab no meu olho que tá batata. Não, e o engraçado foi que tá roxo até hoje. perguntaram bem assim pra ela, pô, esse aí é o que é? Por quê? Esse aí é quem? Não, é um vereador que eu ajudo, tá? Que é um brother meu. E quem você não gosta, você faz o quê? E se eu te falar, meu irmão, sabe o que me falaram? Foi um belo soco que você recebeu no olho, hein? Pra dizer bela, né? Um belo soco, é legal. Ei, tem uma aí, coisa que eu... Fiquei até vermelho. Um belo soco, um belo soco, legal, muito bom essa piada. É uma piada interna que só a gente vai pegar esse... Só poucas pessoas vão pegar a visão. Vai pegar esse belo soco aí. Fala pra gente aqui, o que é tribuna livre? Essa eu anotei pra perguntar. Legal, na verdade, a Câmara Municipal de Vitória, só quem tem o poder da fala são os vereadores. E aí é uma ferramenta, a Tribuna Livre, onde nós damos voz à população. Se você tem um tema relevante para discutir perante a sociedade, nós te levamos na Câmara de Vitória, nós vamos te conceder o tempo de 10 minutos para você poder falar sobre aquele tema de uma forma bem à vontade e depois você vai ser... tipo uma sabatina, você vai ter um bate-bola com os vereadores. Então a Tribuna Livre é uma ferramenta que a Câmara tem hoje de trazer a comunidade, de trazer alguns pontos específicos. Exemplo que eu vou dar para você. Nós convidamos uma Tribuna Livre. Nós tínhamos uma legislação onde uma criança que tinha diabetes, dentro da escola, ela não podia receber aquela pessoa para poder fazer a aferição da diabetes, ninguém podia aplicar insulina, e nós trouxemos um profissional capacitado para fazer esse debate lá dentro. Hoje nós temos uma lei, e aí aqui eu parabenizo o vereador Leonardo Monjardim, que ele entrou no segundo biênio, mas foi um parceiro junto nosso também, e hoje nós temos uma lei que dentro das escolas tem uma pessoa para poder fazer a medição da insulina, para ver tudo certinho das crianças, para poder fazer o medicamento na hora certa. Então foi através de uma Tribuna Livre que nós iniciamos um debate, depois vem um outro vereador encampou. Então a Tribuna Livre é uma ferramenta onde a sociedade pode participar, porque só pode entrar ali dentro e falar quem foi eleito. Então é uma ferramenta que nós desenvolvemos para poder, que na verdade desenvolvemos não, já tinha desenvolvido, para poder ouvir a sociedade, para a sociedade participar e ter voz dentro da Câmara de Vitória. E como que essa pessoa consegue fazer isso? Como que ela consegue? Ela precisa que um vereador faça a inscrição dela. Exemplo, se você tiver um tema relevante que você gostaria de debater, aí você vai me solicitar, eu, quanto vereador, eu vou fazer a sua inscrição na Tribuna Livre e é na primeira sessão do mês e na última sessão do mês. E aí nós temos direito a levar, a sessão ela comporta três tribunas livres. Então, 3 pessoas podem ir lá, naquele dia da Tribuna Livre, fazer o uso de 10 minutos cada uma e depois ser aquele bate-bola. Então, na primeira sessão do mês e na última sessão do mês, os vereadores podem convidar e isso é votado no plenário e a gente depois participa desse momento tão importante para a cidade. Isso tem no site da prefeitura, alguma coisa para que a pessoa entender mais sobre isso? Como que funciona? Como que a pessoa procura saber mais sobre isso? Ou procura um vereador? Na verdade, assessor? O melhor é ela procurar um vereador, porque Entendi. as informações no site elas são muito restritas. Então, o melhor é você olhar aquele vereador que você se identifica, que você vê um perfil parecido, ou que ele defende uma bandeira daquilo que você acredita também, porque para você poder entrar lá, você tem que ter o pedido de um vereador. Então, hoje nós somos em 15 vereadores, então alguém tem que fazer o pedido para você ir, senão você não consegue. Entendi. E outra coisa também, o que é Câmara Itinerante? O que é isso? Vamos lá, é uma ferramenta. O que acontece? No período eleitoral, o que nós observamos? Isso foi uma iniciativa inovadora, nós tivemos uma ideia e conversamos com o presidente Leandro Piquet, que o mesmo gostou da ideia e implementou essa ideia. Hoje o poder público ele fica em uma torre de marfim ali dentro trancada, onde os políticos só vão para a rua de 4 em 4 anos para poder pedir voto. E eu acho isso errado. No período eleitoral você não está na comunidade conversando com as pessoas. Eu recebi uma multa do TRE. Logo que eu ganhei a eleição, eu peguei um micro-ônibus que nós tínhamos aí uma parceria, plotei e fui para a comunidade. Eu recebi uma multa de R$7 mil porque eu estava na comunidade falando que era campanha antecipada. Como campanha antecipada, se eu ganhei a eleição e faltava 4 anos para a eleição? Desmontei o meu gabinete móvel, porque esse gabinete, agora nós estamos perto de uma eleição. Os políticos não vão na comunidade? Sim. Eles não vão na sua casa? Eles não vão no seu bairro?
E por que depois que eles ganham, eles não podem voltar? Muitas daquelas pessoas não têm dinheiro de passagem para ir lá para debater. Então nós criamos a Câmara Itinerante para poder ir dentro das comunidades. E dentro das comunidades, ouvir a comunidade. E aí quem vai ali não é o vereador, quem vai ali é a instituição. Ouvir e debater e ver como que nós podemos transformar a vida das pessoas. Então, é uma ferramenta muito importante. Eu espero que a próxima legislatura não acabe com isso e que esse serviço se amplie, porque é uma forma do poder público estar mais próximo das pessoas. Hoje nós temos 9 regionais, a Câmara não conseguiu ir em todas ainda. Nós já fizemos várias, inclusive recentemente agora nós fizemos uma no bairro Mário Cipreste, fizemos uma dentro dos predinhos lá em Taboazeiro. Então, assim, a gente está sempre participando e outros vereadores já fizeram várias também. Então, é uma ferramenta que hoje nós temos de estar próximo da população e ouvir a angústia. Ouvir a angústia do morador que às vezes está com um problema na rua, que às vezes tem investimento, que às vezes espera mais do poder público, que às vezes quer reclamar de algo que não é do município. Por exemplo, nós temos um problema hoje com o transporte público. E o transporte público hoje já não é mais do município. Com a integração do ônibus, o transporte público hoje todo é por conta do governo do estado. Nós não temos mais responsabilidades. Lamentável, porque o transporte público hoje é um dos maiores gargalos para a gente resolver outros problemas. Hoje ninguém tem incentivo de andar de ônibus. Você vai ficar 2 horas no ponto de ônibus, se você perder um, você vai ser demitido, que você vai chegar 2 horas depois, o patrão vai te mandar embora e vai te cortar seu dia. E agora com o aquaviário, um amigo meu falou assim, rapaz, é maneiro, eu peguei o aquaviário, aí você desce do aquaviário, você tem um tempo para você consegue pegar um ônibus, depois que você usa o aquaviário, você tem um tempo que você pode usar um ônibus, legal isso, e não desconta a passagem dele, não sei se é isso, né? Porque eu não andei ainda, mas eu achei interessante, porque às vezes a pessoa sai do aquaviário e pede outro para se ligar em outro... dentro de uma comunidade, às vezes a pessoa mora em Cariacica, usa o aquaviário pro Ponte de Santana ali, acho que tem um ponto ali, Ponte de Santana, não sei se tem algum ponto, e talvez vai para Vila Velha ou vai para outro lugar, e pô, a pessoa paga 2, 3 passagens para usar um ônibus, achei bem interessante isso. E, vamos lá, para concluir aqui, uma pergunta-chave não é sobre a sua bandeira que você levanta como vereador, é sobre um todo. Qual o papel, qual a função de um vereador? Eu só vou fazer um complemento em relação ao aquaviário. Na verdade, quando nós cedemos a questão do transporte público para poder fazer essa integração, justamente foi para isso. Aquele ônibus que desce, que a mulher pega lá na parte alta, te leva até uma via, essa via você tem direito a pegar um Transcol e te levar praticamente para a região metropolitana em qualquer lugar. E em paralelo a isso, acabou incorporando o aquaviário. Só que, lamentavelmente, a gente não está observando essa integração acontecendo. Às vezes você pega o aquaviário, aí você sai de dentro daquele transporte, o tempo que você vem e que o ônibus demora, a sua passagem expirou. É isso aí que eu tô falando. Então, assim, a ideia ela é muito boa. A ideia é boa. A ideia é maravilhosa. Mas a gente precisa sofrer alguns ajustes para, de fato, que isso aconteça. Porque não dá para a gente trabalhar com o transporte público igual nós estamos trabalhando hoje. Aí, perdão, a sua próxima pergunta foi sobre... Agora você falou isso aí, eu acho, para mim, assim, seria o caso do transporte público, por eu usar o transporte público, vamos lá, vamos supor que eu precise usar o aquaviário, sair dali e me movimentar para outro lugar. Na minha concepção, eu deveria botar mais umas 2, 3 horas de tempo para até um outro transporte. Porque, dependendo se você perder um ônibus ou aquele ônibus está vindo até você, quebrou no meio do caminho, que acontece, tem um pneu que fura, acontece com a gente tá de carro e de moto assim para baixo. Então, independente da situação que aconteça, eu acho que deveria ter um tempo a mais isso, não um tempo corrido justo, mas um tempo mais alargado para a pessoa ter esse tempo sem a correria de resolver o seu problema. Uma coisa... Então, justamente você está falando de um dos gargalos. Isso daí você está falando no aquaviário. Mas nós temos também um problema. O ônibus, exemplo, vou te dar um exemplo. Lá no Romão, que é um lugar bem próximo, você tem um ônibus que desce o Romão e te leva para a via principal, que eles chamam dos corredores. E aí ele desceu só do Romão, parou ali embaixo. Você perdeu aquele time, você não conseguiu, acabou. E outra coisa, você não pega para qualquer lugar. Ele tem as linhas que te permite pegar. Então, acho que assim, são ajustes que nós precisamos sim trabalhar. A gente tem que rever esses ajustes também, entendeu? Tem que deixar livre. Acho que esse debate ele tem que ser mais aprofundado.
Lamentavelmente, a Câmara de Vitória ela não faz parte desse debate. Esse debate é mais um debate feito dentro da Assembleia Legislativa. Então, cabe a gente cobrar dos nossos deputados, dos nossos representantes, para, de fato, dar voz à periferia, dar voz... muitas pessoas. Porque a mobilidade é um gargalo nosso. O deputado está lá na Assembleia, mas para ele ir para lá de carro, ele precisa passar por uma via. Então, se ele não começar a cuidar do transporte público em massa, ele vai ter problema depois. Igual, vamos lá. Então, para concluir... Qual a função, o papel do vereador? Eu penso que o vereador ele tem que estar muito próximo das pessoas, em todo momento. Você não sabe qual é o problema da pessoa. O problema ele pode acontecer de madrugada, ele pode acontecer de dia. Então, o mais importante do político é ele dar voz para as pessoas, é ele ouvir as pessoas. Mas, Goji, em qual momento? No momento que o problema acontecer. Que às vezes o problema pode ser na segurança pública, às vezes pode ser em uma rede escolar que está faltando vaga na creche para aquelas crianças. Então, na verdade, o vereador ele tem um papel muito importante. O vereador, eu brinco que é a eleição mais difícil. É a eleição mais difícil que tem do vereador. Porque toda rua tem um amigo, tem um colega, tem um primo, tem um parente. E a gente observa, às vezes, dentro da mesma casa, até a própria mãe numa situação constrangedora para votar. Tem uns 2 filhos ali que é candidato, eu voto em quem? Então, é uma eleição muito difícil de vereador. Então, o vereador hoje, ele tem que estar próximo para poder dar voz e para poder lutar pelas pessoas. Lutar por quê? Lutar por qualidade de vida, lutar para dar dignidade, lutar para ter investimento dentro das comunidades, lutar para fiscalizar aquilo que o poder público tem que fazer com qualidade. Então, o político hoje ele tem que estar antenado com tudo que acontece no dia a dia. Então, essa é a minha visão. O político hoje, ele tem que estar focado para poder dar atenção. Político bom é qual? Político bom é aquele que você tem contato, que você tem acesso. Político bom é aquele que você pode encontrar na rua e você pode puxar a orelha dele. Político bom é aquele que anda dia e noite na rua ouvindo as pessoas. Político bom é aquele que você tem acesso para você te dar sua reivindicação, porque ele é seu porta-voz. Você elegeu ele para te representar. Como que você vai ter um representante que você não consegue falar com ele? Lamentavelmente é o que a gente vê muitas vezes. Nós temos políticos que é igual a Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos na comunidade. E essa é a grande realidade. Então, político bom é aquele que você tem contato. Político bom é aquele que está próximo de você. Político bom é aquele que você vê trabalhando e vê ele fazendo as coisas. Então, dá resultado, essa daí. E o vereador é a função mais próxima da população. Quando o problema tem, a primeira casa que eles batem é do líder comunitário e depois é a do vereador. É as funções mais próximas. Então, quem é o vereador bom? É aquele que você pode puxar a orelha. É aquele que você cobra. É aquele que você olha o papel dele no dia a dia e você fala, esse me representa. Importante, igual eu falei, o contato é tudo. Hoje, se você tem o contato das pessoas que você está elegendo, você consegue cobrar eles, né? De algo que ele falou que ia fazer e não fez, ou se está fazendo, parabenizá-lo, que todo mundo só agradece, só fala do avião quando ele cai, ninguém fala do avião quando ele está subindo, ninguém aplaude ele, ninguém dá um sucesso quando está para cima. Então, eu parabenizo a galera aí, a sua equipe aí que trabalha dia e noite aí, eu acompanho um pessoal aí, tá focado em ajudar o pessoal da comunidade. Cara, isso é importante demais, igual eu falo. E parabenizar vocês, porque se trabalha bem, é isso aí, pô, parabéns. Se faz algo de errado, pô, cara, melhor isso aí. Mas parabéns pra vocês. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite da gente aí, ter vindo trocar essa ideia, o bate-papo. Falou, ó, galera, ó, pode perguntar se vocês quiserem, não tem nada não. Só não pode ser a porrada que o olho roxo já foi feito. Foi um belo soco. Um belo soco, mas o Anderson tá aqui com a gente, pô, aceitou na hora quando eu falei com ele do podcast. Pô, cara, senta lá trocar ideia com a gente. Ele, pô, tô dentro, bora agora. Como é que você fala? A sua frase? Pega a visão. Pega a visão, pô. A gente foi fazer uma bike lá e tava lá na bike lá, pô, maneiro. E agora tá sentindo as dores da bike. A culpa é da vela. Tudo é ela, né? Coloca sobre o Anderson pra gente aí. Coloca sobre aí, ó. Anderson Goji, vereador de Vitória, presidente da Comissão Esporte, Turismo, Cultura e Lazer de Vitória, empresário e diretor executivo de um grupo de empresas. O seu Instagram ali, ó, Anderson Goji, com 2G e I no final. Galera, segue, acompanha ele aí e foca nas coisas que ele faz aí, ó. Ele trabalha bastante, a equipe dele é uma equipe de excelência.
todo mundo trabalha muito, eles ficam dia e noite na rua mesmo, atrás da galera querendo resultado. Isso é muito importante. Galera, ó, pra fechar aqui, foi o que a gente falou. Se você quer uma cidade melhor, se você quer uma comunidade melhor, se você quer que seus filhos cresçam em um lugar melhor, saiba quem você está votando. A eleição não é brincadeira. Apertar aquela urna não é brincadeira. Foca nas pessoas que você conhece, em que as pessoas que você está perto, porque na hora que o barco tá afundando, meu irmão, é só olhar pro capitão, ver o capitão afundando o barco e vai descer todo mundo junto. É melhor estar todo mundo prevenido e preparado para nem acontecer o ponto de afundar. Então, se você se previne antes, você consegue seguir uma viagem melhor. Então, vamos pensar na cidade como um todo. Não olhar só pro seu umbigo e falar que tô nem aí. É o jeito que eu quero e que se dane o resto. Sempre focado em comunidade. A galera tá todo mundo junto. Se tiver um buraco na rua, o meu carro vai cair naquele buraco, o seu vai cair também, vai furar o pneu dos dois e vai dar os dois de mão dada. Indo pro posto trocar o pneu. Então, tamo junto, galera. Quero agradecer a nossa equipe VIX Podcast. VIX.podcast tem a equipe seguinte, ó. VIX Cowork. O sucesso do seu negócio começa aqui. Star MD, Soluções em Sistema, Acran Tecnologia, Dort Soluções e Eric Nas Personal Fight, que sou eu. VIX.podcast. Segue a gente no Instagram, segue a gente também nas nossas redes sociais. Na bio do nosso Instagram tem os nossos links lá do YouTube, tem o link do TikTok, tem tudo lá. Entra em contato lá com a gente, beleza, galera? Então, no mais... temos também o Spotify, né, Fernando? O Spotify tá funcionando certinho, Fernando? É isso aí. Então, tem o Spotify lá também, galera. Não gosto de ficar vendo. Pô, esses caras feios aí. Sacanagem, você tá arrumadinho hoje, mano. Esses caras não gostam de ficar vendo, não. Gostam de ouvir. Pô, bota um fone de ouvido, gosta de ouvir. Beleza, fica à vontade. Temos o nosso ponto lá no Spotify. Só seguir na nossa bio do Instagram, tá lá. VIX.podcast. Galera, valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção que você tá dando pra gente. E, Anderson, volta aí quando você quiser, tá, irmão? Pra bater papo, falar mais alguma coisa. Cobrar alguma coisa também, fique à vontade e use o nosso espaço aqui da forma que você precisar, beleza? E quiser trazer alguém também aí para trocar mais ideia, tamo junto também. Só agradecer, Eric, pela oportunidade, é um momento importante, a gente está debatendo, trocando ideia, entendeu? E a gente não é dono da verdade, a gente está aqui para poder aprender também. Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa, pode entrar nas nossas redes sociais, pode cobrar, pode puxar a orelha, até porque são as cobranças que nos faz crescer. É isso. Então, agradecer, entendeu? Ao VIX Podcast aí, meu irmão. E ó, você que não tá seguindo, você que me acompanha nas redes sociais aí, vamos começar a seguir o VIX Podcast, porque aqui tem informação. Pegaram a visão, né? O nosso podcast fala sobre o quê? Porque eu sou da luta, o outro é do TI, o outro é de cria aplicativo, o outro parte na solução da empresa de cabeamento, tudo. Vocês vão falar sobre o quê? A gente fala de tudo, cara. Tudo que faz o nosso estado funcionar, a gente senta aqui pra trocar ideia. Às vezes eu penso, já veio a sommelier falar sobre vinhos, aí ela voltou aqui e falou sobre comércio exterior, que é a ponto dela. A gente aberta a todo tipo de assunto. Advogado sentou aqui para falar com a gente sobre a sua vida pública, a sua vida de advogado, e veio vereador, veio quem quer ser vereador futuro. Então a gente está aberto a tudo, porque é bom ouvir as pessoas e saber sobre as histórias das pessoas e passar para as pessoas sobre a vida delas. Eu dou informação de quem a pessoa é. Então o podcast está aqui para isso. Valeu, galera. Agradecer mesmo, irmão. Muito obrigado. Tamo junto. E valeu, galera. VIX Podcast. Segue a gente no nosso Instagram, TikTok, Spotify. E fique antenado no nosso canal no YouTube. Toda quinta-feira, às 21 horas, tem um novo episódio. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu.